Olá! Há menos de uma década, a ONU, Organização das Nações Unidas, fez uma pesquisa em vários cantos do mundo sobre inclusão de pessoas com deficiência. Entre os países com melhor legislação em termos de acessibilidade, o Brasil ficou em quinto lugar, ou seja, temos boas leis nesse quesito. Estamos avançando. A tecnologia cada vez mais ajuda a pessoa com mobilidade reduzida a romper o isolamento e sair para a rua. A luta agora é para que as várias instâncias de governo insiram nas suas preocupações e em suas iniciativas a pauta da pessoa com deficiência por cidades mais inclusivas. A acessibilidade é tema do Bom para Todos, que começa agora. Eu não conseguia subir no ônibus, então eu achava que o problema estava em mim. Mas depois que o ônibus se tornou acessível, eu percebi que o problema estava no ônibus. O paciente usando uma prótese dessa, ele volta a ter uma vida com total liberdade, muito parecido com a vida antes da própria amputação. Nós teremos a satisfação de ter na nossa cidade mais de 100 pontos com semáforos sonoros. Cerca de 500 pessoas por dia nascem ou se tornam pessoas com deficiência, seja por patologias, violência urbana, acidentes de trânsito ou esportes radicais. No Brasil, são cerca de 45 milhões de pessoas. Segundo a Associação Brasileira da Indústria e Serviços para a Pessoa com Deficiência, são mais de 7 mil empresas voltadas para esse setor, que vem crescendo muito a cada ano. Muitas delas se reuniram em São Paulo para a 14ª edição da REATEC, Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade. E as novidades são impressionantes. No estande da Audion estão os equipamentos da Suíça Phonak. Para a REATEC, a empresa levou uma linha de aparelhos auditivos para crianças. Os diferenciais eles são as cores, né? Eles são coloridos, eles têm trava na gaveta de pilha para as crianças não tirarem a pilha. O gancho dele é pediátrico, então acomoda melhor no ouvido das crianças. Para os adultos, 2 tipos de equipamentos auditivos. Um totalmente invisível, outro em formato de caneta. Esse aqui é o Roger Pen, ele é um microfone sem fio em formato de caneta. Ele transmite o som de fala diretamente para os aparelhos auditivos ou implantes cocleares. Então ele capta o sinal e transmite para o aparelho, diminuindo o ruído. Ele é indicado para pessoas que têm dificuldade de compreensão de fala em lugares barulhentos ou à distância. Ele capta o som até 10 metros de distância. Entre os itens de alta tecnologia e preços elevados estão as próteses. Segundo a empresa que importa o produto, elas oferecem a real possibilidade de se retomar a atividade de antes da amputação. As últimas novidades hoje, os joelhos biônicos com resistência à água. O paciente ele não precisa mais dominar de forma consciente o joelho. O joelho tem 7 sensores e ele se autoprograma a cada segundo. Então o paciente, independente da atividade, da velocidade, da mudança de terreno, o joelho sozinho se adapta sem trazer riscos para o paciente. Estas peças importadas da Áustria, Alemanha, Estados Unidos e Islândia exigem avaliação, testes e processos de reabilitação para serem usadas. Vamos fazer a colocação e ajuste desses componentes, que geralmente é feito via Bluetooth. Existem os softwares específicos para cada joelho. E aí vamos submetê-lo a testes em superfícies planas, em escadas, em rampas e em esteiras para ele começar a correr. Tudo isso em 2, 3 dias. As mãos biônicas, que são muito mais humanizadas em relação à sua forma e em relação aos movimentos. Então isso tem dado muito mais precisão para o usuário amputado de membro superior. Essa mão é uma mão alemã chamada Michelangelo, fantástica. A Michelangelo custa a partir de R$150 mil. A vantagem desse equipamento, o fisioterapeuta explica. Funcionalidade. Um paciente usando uma prótese dessa, ele resgata a função. Ele volta a ter uma vida com total liberdade, muito parecido com a vida antes da própria amputação. Nosso especialista em acessibilidade é Tuca Munhoz, secretário municipal adjunto da Secretaria da Pessoa com Deficiência de São Paulo. O que é acessibilidade?
Sérgio Antônio, a acessibilidade ela tem uma definição legal, que é a capacidade de acesso a espaços e equipamentos, né? A possibilidade de acesso por pessoas com deficiência a espaços e equipamentos e dispositivos, né? Então, quando uma pessoa com deficiência tem capacidade de acessar espaços, sejam públicos ou privados, equipamentos e dispositivos, os mais variados dispositivos, então isso é acessibilidade. Como transformar a cidade num lugar mais acessível? Olha, legislação para tornar cidades acessíveis, o Brasil tem em boa quantidade e em boa qualidade. A questão é que ela seja aplicada, que essa legislação seja aplicada, que os municípios, que são as esferas institucionais com essa obrigação de aplicar a legislação, façam isso, né? Então, se a legislação for aplicada, os municípios se tornam acessíveis. Os municípios, as edificações, enfim, todos os equipamentos públicos e tal. O problema é que, normalmente, os municípios, as cidades, têm dificuldade em aplicar essa legislação. Por desconhecimento técnico, às vezes por falta de vontade política ou por não priorização, né? Mas o Brasil, felizmente, em termos de legislação, tem em princípio, essa capacidade. O problema é a aplicabilidade disso. Cabe, então, também à sociedade civil exigir que essa legislação seja aplicada. Isso é um papel muito importante dos conselhos municipais, dos movimentos sociais, de exigirem que os governantes dos seus municípios apliquem a lei. Eu gostaria de saber o que é acessibilidade na informática. Essa é uma pergunta bastante interessante também, porque de alguns anos para cá, a acessibilidade na informática tem apresentado soluções muito interessantes, bastante oportunas e bastante convenientes para o uso do computador e para o acesso à internet por pessoas com deficiência. Eu mesmo, há coisa de 10 anos atrás, levei um susto muito positivo. Um amigo me mandou um e-mail e embaixo ele colocou um tipo de assinatura dizendo assim: este e-mail é enviado por uma pessoa cega que tem acesso à internet, né? Então isso a coisa de 8 anos atrás mais ou menos, e hoje isso já tem um crescimento maravilhoso. Este estande abriga computadores movidos com o olhar e mouses que podem ser utilizados tanto com os pés quanto com as mãos. Produtos eletrônicos para atender a qualquer tipo de deficiência. Nós temos esse mouse, que é desenvolvimento nacional, de rolo, de clique, de duplo clique, utilizado tanto com a mão quanto com o pé. Teclados com colmeia de acrílico. A colmeia de acrílico é uma grade acrílica com a perfuração coincidente às letras, onde eu posso deslizar a mão e chegar na letra que eu quero para a digitação. Então, se eu tenho tremor em coordenação motora, vai facilitar. Ou se eu necessito usar uma órtese para digitação, eu consigo fazer essa digitação com uma melhor precisão, não é? Este é um teclado expandido com código de cores para vogais, consoantes, números. Ele é interessante para crianças pequenas com deficiência física e também deficiência intelectual, onde o código de cores dá pistas para encontrar a letra do seu nome na hora da digitação, por exemplo. Sobre as vantagens de cada um desses equipamentos, ela tem uma opinião bastante clara. Muitas vezes a gente se encanta pela tecnologia, né? Mas a gente precisa identificar a tecnologia exata para a necessidade de um sujeito. E qual é essa tecnologia? Depende de qual é a sua habilidade residual. Ele tem movimento de mão, ele tem movimento de cabeça, ele pisca, ele sopra. Graças a Deus a gente tem uma variação muito grande de alternativas hoje, pagas e gratuitas. Nós estamos hoje discutindo aplicativos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual para terem acesso às informações do transporte coletivo. Por exemplo, no celular a pessoa vai poder saber a que horas o ônibus vai passar, qual o itinerário, etc, etc. Até, por exemplo, o nome do motorista do ônibus, né? Então, a acessibilidade na informática, diferentemente da acessibilidade arquitetônica, deu um salto de qualidade muito grande.
No próximo bloco, carros adaptados, assentos e encostos importados. Os produtos que trazem mais conforto para os cadeirantes. Então eu tenho um adutor para manter essa perna mais fechada e um abdutor que vai manter ela um pouco aberta.